Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Essa é a terceira aula do assunto de dados interligados, a introdução, né, a esse assunto de dados interligados que dá início aí à segunda fase do curso de desenvolvimento web e web semântica da UFES. E nós fizemos duas outras aulas em que a gente fez uma introdução, falou dos princípios de dados interligados e da web de dados na primeira aula. E na segunda aula falamos sobre algumas considerações de design, né? Então você vai fazer um projeto de uma aplicação que que vai utilizar, né, publicar e consumir dados interligados. Então agora a gente vai efetivamente para a implementação disso, né? Então vamos falar de algumas receitas para a publicação de dados interligados e do consumo de dados interligados. Todas essas aulas são baseadas nesse livro, né, Linked Data, Evolving the Web into a Global Data Space, do Tom Heath e do Christian Beisen, e com algumas outras coisas que eu fui atualizando ao longo do tempo aí, dando umas verificadas o que ainda existe, o que não existe mais, né. Então o livro está disponível, se você quiser ler, nesse link, e os slides também de todas as aulas ficam disponíveis aí na descrição dos respectivos vídeos na playlist associada ao curso de desenvolvimento web e web semântica. Então, para essa última parte, vamos falar primeiro das receitas para publicação de dados interligados, né? Então, existem alguns padrões que são comuns na hora de publicar dados interligados e o livro discute alguns desses padrões, né? A infraestrutura que a gente já tem para as nossas aplicações web, arquivos, páginas estáticas, essas coisas, elas são complementadas pela parte de Linked Data ao invés de serem substituídas, né? Então a ideia é você aproveitar aquilo que já tem e colocar por cima a parte dos dados interligados. E todos esses padrões eles são construídos em cima das considerações de design que falamos na aula anterior. Então o Heath e o Beiser eles trazem esse fluxo de trabalho aí de padrões de publicação comuns de Linked Data, né, em que você tem aqui em cima qual é o tipo de dado, né, então você pode ter um dado que já está estruturado, tipo uma base de dados relacional, ou uma API que te traz os dados. Você tem dados estruturados que na verdade precisam ser preparados, e você vai passar eles por um processo de transformação em RDF, por exemplo, para arquivos CSV, XML, Excel, e aí isso é colocado dentro de uma armazenagem de RDF, né, que a gente chama de Triple Store, um banco de dados de triplas. Ou então texto puro. E texto puro você vai ter que trabalhar com alguma coisa um pouco mais elaborada, tipo tem um software chamado Calais que ele consegue fazer essa extração de entidades e você pode colocar isso no Triple Store ou em arquivos RDF soltos, né? Tanto esse quanto esse você pode fazer arquivos RDF também estáticos, digamos assim. E a partir desses dados aqui já mais organizados em um armazenamento específico, se você tiver eles no banco de dados relacional, você pode usar o que a gente chama de wrapper, né? Um adaptador que vai fazer a conversão do banco de dados para RDF. Você pode estar usando um CMS tipo Drupal, que consegue fazer a saída em formato RDFA, misturando HTML com RDF. No caso de uma API, você vai precisar de um adaptador personalizado para aquela API, cada API tem as suas particularidades, e aí você vai precisar para cada uma delas construir um wrapper específico, né? Se você tem um Triple Store e ele mesmo não tem uma interface para fazer as buscas e a navegação, você pode colocar uma interface por cima, tipo o Pub. E no caso de arquivos RDF, basta que você tenha um servidor web, tipo Apache, que ele vai servir esses arquivos onde eles estiverem, só atenção para colocá-los nos locais certos para dereferenciamento e tal, né? Então, chegando nessa parte aqui de publicação, você tem os dados interligados na web. Vamos falar um pouco mais sobre cada padrão desse aí em detalhes, né? Então, se você tem, como eu falei, alguma infraestrutura que você já consegue fazer consultas, né, tipo um banco de dados relacional, você pode colocar um adaptador por cima
ou então criar seu próprio adaptador, especialmente se você está tratando de uma API, né, que aí é específica, né? Dos dados estruturados, tipo CSV, XML e dumps de banco de dados, você pode fazer uma conversão para RDF ou colocar num Triple Store, né? Aqui temos algumas ferramentas nesse link aqui, você pode ver algumas ferramentas de conversão. Se já está em RDF, é só botar no servidor web e, no caso de texto puro, esses dois softwares aqui podem, de repente, ajudar a extrair as entidades Linkdata, né, de textos puros. Então, o que é essa Triple Store? Triple Store é um banco de dados construído e utilizado especialmente para armazenar e recuperar triplas, né? Essas triplas que a gente vem falando desde a primeira aula do modelo RDF, sujeito, predicado, objeto, né? Formam uma tripla. Então, aqui tem uma lista de Triple Stores atualizada em relação à lista do livro. Na Wikipedia tem uma lista, talvez com mais itens, né, que vocês podem conferir. Mas muito utilizado o Stardog, apesar de ser pago, ele tem uma versão gratuita para até uma certa quantidade de dados ou de consultas, não sei muito bem. O Virtuoso e o Gena, que são open source e, se eu não me engano, são gratuitos para qualquer quantidade de dados, né? Os outros, eu confesso que eu não tenho experiência, né? Esses são os que eu já ouvi falar mais, assim, que já vi que as pessoas já utilizaram e conseguiram usar bem. Outras considerações, no caso desses padrões de publicação, é quantos dados você precisa servir, né? Então, aí você vai ver se você precisa servir uma quantidade pequena de dados, talvez os arquivos RDF soltos possam te resolver de uma vez. Se você vai precisar servir uma grande quantidade de dados, talvez você seja mais bem servido com o Triple Store. Também existe uma questão de, se você tem arquivos RDF fixo, mas eles são muito grandes, talvez você possa dividi-los em pedaços menores para você evitar a pessoa querer um dado pequeno e ter que buscar um arquivo RDF enorme e aí consumindo a largura de banda, né? Outra coisa também é quão frequentemente os dados mudam, né? Se não mudam muito, os arquivos estáticos talvez seja uma boa solução pela simplicidade, né? E aí quando eles mudarem, você vai lá e faz uma manutenção. Se não, algum tipo de Triple Store é mais recomendado, se você tem uma mudança mais frequente, daí você poderá atualizá-los com uma interface um pouco mais adequada, né? Usando arquivos RDF ou XML, né, RDF XML estáticos, são preferíveis por causa do suporte das ferramentas, né, dos parsers, né? O Turtle e o Triples, eles servem mais para consumo humano, então os parsers, eles geralmente oferecem o suporte RDF XML primeiro. Então, se você está fazendo, como a gente falou lá na primeira aula, né, se está fazendo alguma coisa que vai ser elegível por máquina, o formato XML é mais amigável para a máquina. A gente pode criar manualmente ou com uma ferramenta, vamos falar de ferramentas também mais para frente. E aí tudo que você precisa é um servidor web que tenha capacidade de servir esse MIME type aí, né? Application RDF mais XML. Então, o Apache Web Server, talvez a versão mais recente já venha com essa configuração dos MIME types, mas se não vier, o livro traz aqui um exemplo de como adicionar esses três formatos, né? RDF, N-Triples, que é N3, e o Turtle, que é o TTL. Isso já foi exemplificado quando fizemos lá o Staff RDF, o Company RDF do Big Links nas outras aulas, né? Era um exemplo de uso de arquivos XML estáticos. Para que ele seja descobrível, né? Você possa descobrir esses RDFs a partir do HTML, você pode usar um padrão chamado Auto Discovery, que é você colocar um link do tipo alternativo, colocando aqui o MIME type, né, Application RDF XML, e o endereço para aquele RDF. Então, o crawler que chega num arquivo HTML e ele está preferindo, né, ler os dados em RDF, ele encontrando esse link, ele vai puxar o arquivo RDF para ler. Você pode ler um pouco mais sobre esse padrão Auto Discovery nesse link aí.
Outra solução é embutir o RDF nos arquivos HTML, né, que nós também já exemplificamos na primeira aula, quando falamos de RDFA. Então aqui tem um outro exemplo de uma página que é About Big Links Productions, e aí ela tem, por exemplo, algumas propriedades em tags meta aqui, que são referentes a triplas, né? Essa página aqui é Dublin Core Title, About Big Links Production, Dublin Core Creator, Nelly Jones. O tipo dela é Full Document e o tópico é a própria company, né? E company é o quê? É um Small Medium Enterprise, que o nome é Big Links Production, é based near esse link da GeoNames aqui no finalzinho e assim por diante, né? Ele vai misturando o conteúdo do HTML com o conteúdo do RDF e você pode usar um RDFA Distiller para analisar esse HTML e extrair apenas aquilo que é dado interligado, né? Então você não precisa ficar tentando olhar dentro do HTML quais são os dados. Usa um distiller e você vai pegar esse resultado aí, que é aquilo que que eu estava lendo manualmente lá, né? Então aqui essa ferramenta RDFA Distiller é interessante também, caso você use esse padrão. Alguns CMS, o Drupal ele vem na versão 7, eu acho, né, que está aqui D7, aqui, né, em Drupal 7, a partir da versão 7, ele colocou esse suporte RDF e RDFA, né, então aqui nesse link você pode ler mais sobre, se você utiliza ou pensa em utilizar esse CMS e quer publicar Linked Data, é uma possibilidade, porque ele já vem com esse suporte, então ele traz algumas facilidades para você nesse sentido. Se você for usar código, né, fonte do lado do servidor, personalizado para você, você pode ter um código em que a sua aplicação web decide quando ela deve servir HTML, RDF ou fazer um redirecionamento 303. E aqui, mais uma vez, eu esqueci, né, esse slide 21 aqui, na verdade, se refere para quando essas aulas estavam num conjunto de slides só, eu deixei passar. Na verdade, isso aí veja na primeira aula, algum slide lá na primeira aula, que eu nem sei mais se é o slide 21, eu precisava ter corrigido isso aí, peço desculpas. Mas lá na primeira aula a gente falou disso, sobre o 303 Redirect, procura por esse termo lá na primeira aula, né? E você pode especificar, um cliente ele pode especificar o que ele quer no campo, né, no cabeçalho HTTP, no campo accept. Então, ele diz que aceita texto HTML, mas com 0.5 de preferência, e application RDF-XML é a preferência dele. Então, aí o próprio servidor ele pode fazer o redirecionamento com 303, ou então você pode ter um código seu, né, específico seu, que faça isso. O caso que eu considero, assim, talvez seja o mais comum é que você já tem os dados estruturados em bancos de dados, né? Se a gente está falando de sistemas de informação, de maneira geral, sistemas de informação, eles já estão estruturados com seus bancos de dados relacionais. Então, se você não quer modificar isso, né? Porque existe também a possibilidade de você migrar esses dados para um Triple Store e passar a servir tanto o seu sistema de informação tradicional lá com interface para seres humanos a partir do Triple Store, quanto as consultas de dados interligados também a partir do Triple Store. Mas se você não quer mexer, fazer essa migração, você pode fazer essa camada que é tipo uma tradução, uma camada de tradução de um banco de dados que não é RDF, nesse caso relacional, por exemplo, banco de dados relacional, a partir de um arquivo de mapeamento. Essa camada que você bota por cima do banco de dados, ela substitui, ela serve como se fosse um novo banco de dados, só que no caso um banco de triplas. E aí todas as consultas que chegam nelas, seja porque um navegador apontou para uma URI de uma entidade Linked Data, ou você usou um navegador RDF, que também nós vamos exemplificar daqui a pouco, ou você está usando uma consulta Sparkle, esse cara vai fazer a conversão disso tudo para uma consulta SQL, uma consulta tradicional de banco de dados relacional, vai obter os dados e converter esses dados para o formato Linked Data e devolver, né? Então, isso tudo acontece a partir de um arquivo de mapeamento, e o livro ele traz esse D2R
ou D2RQ como um exemplo dessa camada de tradução de relacional para linked data. Mas existem outras opções, como o virtuoso RDF Views, aqui nesse link de wiki que você pode ler mais sobre, ou o OnTop, que é inclusive, que tivemos experiência aí num projeto no nosso laboratório, que eu vou falar brevemente sobre ela aqui na sequência. Mas o livro traz essa receita de como usar o D2R, né? Você faz o download, instala o servidor, que ele funciona como um servidor, né, também. Aí você pode usar uma configuração dele para gerar automaticamente um mapeamento de D2RQ do seu esquema de banco de dados. Então você aponta para o seu esquema de banco de dados, ele lê o esquema e ele gera um esqueleto desse mapeamento sem muitas informações que talvez só você, que é o dono do banco de dados, saiba dizer, né? Tipo, a descrição de cada tabela e tal. Ele coloca coisas genéricas lá. E aí você depois pode editar e personalizar esse mapeamento, substituindo esses termos que foram gerados automaticamente com, por exemplo, vocabulários conhecidos, né? Então ele também, para cada elemento do seu banco de dados, ele gera um termo novo, um vocabulário novo, um vocabulário particular daquele banco de dados. Aí você pode substituir ou associar com vocabulários conhecidos. Aqui, esse link que eu coloquei aqui em cima é uma proposta de padronização dessa linguagem de mapeamento, tá? Na época do livro, essa proposta ainda não tinha sido, acho que, consolidada, mas agora R2RML já foi, acho que já foi, virou uma recomendação do W3C, e aí você pode ler mais sobre esse padrão que pretende ser utilizado para você fazer exatamente isso, mapear de um modelo relacional para um modelo RDF. Aí depois de personalizado o seu arquivo de mapeamento, você ainda pode colocar links RDF apontando para fontes de dados externas, outros conjuntos de dados podem também colocar links, né, outros conjuntos de dados que você tenha, colocar links para esse seu novo conjunto de dados com D2RQ para que os crawlers consigam encontrá-lo, e depois você faz a publicidade do seu fonte de dados, como já discutimos em outras aulas, né? Então aqui um exemplo antigo de mapeamento D2R em que tinha um banco de dados com dados geográficos, né, dados de locais. Então ele cria um mapeamento chamado MapPlace, que é um mapeamento de classe, e ele vai mapear da tabela place para a URI, o padrão URI, né? Ele tem uma URI base, aí a partir dessa base ele vai colocar place barra e place ID. Então ele pega a coluna ID dessa tabela place, e aí ele vai usar lá meusite.com barra place barra 1, barra place barra 2, barra place barra 3, usando o ID como o RI desses locais, né? Aí aqui tem um outro mapeamento, que é o nome do local, então ele é uma property bridge, né, para poder mapear essa propriedade de place. Então ele pertence ao mapeamento de classe MapPlace. Eu quero usar a propriedade RDFS label, definition label dessa propriedade, seja um comentário, né, é o place name, é o nome do local, e a coluna a ser utilizada é place.name. Então ele vai converter para cada, por exemplo, place barra 1, tem uma linha lá em que a chave primária é 1, a chave primária 1 se refere a um determinado local, né, Vitória, Espírito Santo. Aí ele vai fazer uma tripla em que place barra 1, RDFS label, Vitória, Espírito Santo. Então para cada linha do banco de dados ele faz essa conversão. E aqui um outro exemplo em que ele faz uma property bridge, mas em cima de uma coluna código de país, e ele linka também com uma outra tabela que é GeoName Raw, Country Code, e aqui ele faz o join das tabelas, né? Um exemplo de join entre as tabelas. Nesse banco de dados foi trazido os country codes da base de dados da GeoNames, então ele coloca como uma propriedade place country code. Então essa classe place, place country code e o único aqui que foi usado um vocabulário conhecido foi RDFS label, né? Essas outras teriam que ser
ligadas com vocabulários conhecidos ou então substituídas por vocabulários conhecidos, né? Aquele exemplo que foi feito no nosso laboratório recentemente, que eu falei anteriormente, algumas informações sobre ele. Você tem alguém que quer fazer uma questão de pesquisa em cima de duas bases de dados relacionadas com segurança pública, né? A base de dados da delegacia online e a base de dados do sistema de penitenciário, né? O sistema penitenciário Infopem. Então você tem questões que só com a base de dados da polícia não dá para responder, só com a base de dados do sistema penitenciário não dá para responder, você tem que integrar as duas. Então foi construída uma ontologia sobre o crime, né, em um escopo específico, e em cima dessa ontologia a gente fazia questões, e o OnTop ele transformava essas questões em questões SQL para um banco de dados em que essas duas bases foram unidas no mesmo banco de dados, né? Então havia um arquivo de mapeamentos baseado nessa ontologia, e os mapeamentos eles faziam com que as consultas poderiam ser feitas aqui em Sparkle, que é a linguagem de consultas de Linked Data, e essas consultas eram convertidas para SQL a partir desses mapeamentos, né? Aqui então houve um script que foi feito para popular com dados falsos, um banco de dados único que unia esses dois, e o OnTop usa JDBC para fazer essas conexões a partir do arquivo de implementação da ontologia, né, que é o arquivo OWL, que é tipo um RDF XML com que usa RDFS, OWL para definir as classes, propriedades, tudo aquilo que a gente falou muito brevemente nessas aulas, mas a gente vai entrar em mais detalhes quando falar de OWL. E o arquivo de mapeamento que é o OBDA, né? O OBDA ele faz o mapeamento do SQL para a ontologia. Aí o OnTop ele consegue responder essas consultas aqui que chegam a partir de uma interface aqui, um front-end Angular com serviços REST que foi criado aí pelo pessoal que trabalhou nesse projeto. Aqui um exemplo de mapeamento, né? Ele tem uma declaração de prefixos, depois segue uma declaração de mapeamentos. Aqui tem um mapeamento de indiciado, né? Na ontologia tem um conceito de uma pessoa que foi indiciada por um crime. E aqui ele vai apontar, vai dizer, por exemplo, o nome de um determinado tipo, o CPF de um determinado tipo, o indiciado é de uma classe, né, indiciado, e da onde que vem essa informação? Vem dessa SQL aqui, feita em cima dos bancos de dados integrados. Nesse caso, dá para pegar tudo só do DEON, né? Então, ele pega tudo a partir de tabelas que tem no sistema da delegacia online, né? O envolvimento da pessoa, a peça, o envolvido, o procedimento, o status do procedimento tem que ser tramitado, o tipo do procedimento tem que ser IP, inquérito policial, eu acho, e o tipo do envolvimento tem que ser suspeito. Aí, porque tem vários envolvidos num determinado inquérito, alguns são suspeitos, outros são vítimas, outros são testemunhas. Então, aqueles que são suspeitos são mapeados para esse conceito do indiciado, caso o status do procedimento já tenha sido tramitado, ou seja, ele já foi indiciado, né? Então, faz-se aqui uma consulta SQL para puxar essas informações, né? Envolvido CPF, envolvido nome, etc, etc. E isso tudo é mapeado para alguns elementos da ontologia, né? Então, isso aqui tem que ser casado com o arquivo também OWL da ontologia. Mais informações em português desse sistema tem aí desse projeto, né? Tem um site do projeto, que é o Intercept Nemo Influx BR, o código-fonte, que também esse link do protótipo do código-fonte também estão no site do projeto, você encontra isso por lá, mas botei ele aqui. O código-fonte desse protótipo está no GitHub e tem lá os arquivos de mapeamento e a ontologia OWL. No site tem um relatório em que você pode ver as ontologias em modelos mais de alto nível. E nesse link aqui tem o protótipo rodando. Caso queira experimentar, é só usar lá login admin, senha admin. Bom, se você tem uma Triple Store, geralmente a Triple Store já te oferece uma interface Linked Data. Caso não se ofereça, você pode usar esse Pub, que permite que você faça consultas Sparkle e faça a navegação
em cima de RDF a partir de um Triple Store que não tem essa interface. Então esse aqui acho que é o mais simples de todos. Se você já tem a Triple Store com os dados, você já está praticamente publicando o Linked Data, né? E as APIs existentes, né, que foram mencionadas também, você tem a Amazon, Google, Twitter, Facebook, todas elas têm algumas APIs. Você pode ir lá no programmableweb.com, que tem exemplo de várias APIs que são disponíveis e você pode consultar. Essas APIs elas não são padronizadas, né, então elas têm interfaces de consultas heterogêneas e formatos heterogêneos, muitas vezes JSON, mas às vezes algumas podem retornar XML, Atom, sei lá. Mas o JSON tem sido mais prevalente ultimamente, né? Aí você pode desenvolver um wrapper, né? Uma camada de adaptação em volta delas, né? Então cada consulta que você faz retorna alguns dados e você atribui URIs a esses recursos que estão sendo retornados. E quando uma dessas URIs é feito de referenciamento dela, você tem que converter numa requisição específica da API para pegar dados desse elemento e trazer de volta as triplas com esses dados em RDF, né? Então aqui, coisas a se observar, você criar links para outros dados, né? Para que esse novo dataset que você fez em cima de uma API esteja conectado com outros datasets da web de dados e também tenha certeza, né, que você tem os direitos para expor esse dado em outro formato. É bom dar uma olhada nos termos de uso da API que você for fazer isso, para que você não incorra em nenhuma violação de direitos, né? Outras abordagens para publicar Linked Data, né? No final do dia, o que você precisa publicar Linked Data? É fazer URIs serem dereferenciáveis, né? Que é essa descoberta de dados do estilo follow your nose, segundo dizem Heath e Beiser, que você vai seguindo para onde seu nariz apontar e você vai navegando, né? Uma navegação livre pela web de dados, por esse grafo gigantesco de dados da web de dados. Então, se você tem uma forma de alguém acessou uma URI que é parte do seu dataset, você retorna dados referentes àquele elemento no formato RDF, você resolveu o problema, né? Então, aqui a gente apresentou várias receitas, que são receitas trazidas pelos autores do livro, são bastante comuns, mas que você pode também ter outras maneiras de publicar que possam surgir aí como mais adequados para o seu caso, né? Então, além desse follow your nose, né, que é o dereferenciamento das URIs, você pode prover também dumps do seu dataset para que esses dados possam ser replicados, e a gente vai falar um pouco disso também quando falar na sequência de consumo de Linked Data, e Sparkle Endpoints, né, que são interfaces de consulta Sparkle, para que você possa permitir consulta em cima desses dados, e a gente vai falar de Sparkle numa aula mais para frente aí na playlist, né, do curso. Então aí vai ficar mais claro como é que isso funciona, né? Aí as aplicações podem escolher o método que melhor se adequa a elas, né? Inclusive, quando a gente for falar do consumo de Linked Data, a gente vai discutir exatamente isso, né? Consumir dados dos outros. Mas se a gente está ainda falando de publicação dos nossos dados, também pensar do outro lado, tem gente consumindo e tem gente que possa querer consumir isso de outras formas, né? Então, a ideia é prover formatos diferentes aí dentro dos contextos que estivemos inseridos. Bom, se nós estamos falando que a publicação, né, de dados é como se fosse a implementação a partir das considerações de design que falamos na outra aula, então a implementação também tem que vir com teste e depuração, né? Então, quando a gente publica Linked Data, né, dados interligados, a gente deveria também verificar se os dados e infraestruturas estão aderentes às melhores práticas de Linked Data que a gente já discutiu ao longo dessas aulas introdutórias, né? Os dados que eu tô publicando, eles passam a informação que é a nossa intenção de passar, né? A informação que eu quero passar está sendo veiculada por esses dados. Então, uma forma de fazer isso é serializar os dados com N-triples e ler, né? Faz sentido aquilo que está vindo? Então, isso aqui seria um tipo de validação, né? Validação é verificar se você está cumprindo seus requisitos.
E verificação é verificar se as coisas estão sintaticamente corretas, se você está de acordo com aquilo que foi projetado, né? Então, no caso de verificação sintática, você pode usar esse validador da W3C e ele, de bônus, ele te provê uma visualização em triples dos dados, né? Então, você pode, inclusive, começar por aqui, verificando a validade sintática do documento, e aí você lê as n-triples que são providas como resultado do RDF Validator e verifica se também são, além de estarem verificados como sintaticamente corretos, se eles são válidos dentro daquilo que você, dentro dos seus requisitos, né? Aquilo que você queria que eles dissessem. O projeto Jena tinha essa outra ferramenta chamada Eyeball, mas que foi, acho que, abandonada. Você encontra nesse link aí a documentação dela, mas parece que foi descontinuada. E ele fazia uma análise mais aprofundada da coisa, né? Eu não tive como verificar se eles substituíram isso por algum outro projeto mais novo, né? Não tive tempo de fazer isso, mas é um ponto de partida aí verificar esse eyeball se você precisa de uma análise um pouco mais aprofundada da sintaxe do documento. A infraestrutura você pode testar também, existem algumas ferramentas interessantes, por exemplo, esse Vapor, ele referencia URIs e provê detalhes no lookup HTTP, caso você queira dar uma olhada como é que está sendo esse lookup e otimizar ele de alguma forma, né? Ou acertar alguma coisa que não esteja boa. Tem também esse outro chamado RDF Alerts, que referencia não só os URIs, mas também os predicados de vocabulário, verificando domain e range, né, de cada predicado, o domínio e a imagem, e as restrições de tipo de dados. Então ele faz uma verificação sintática também mais aprofundada aí da infraestrutura. Tem um tutorial que você pode usar a ferramentinha CURL, né, que é uma ferramenta bastante usada aí também para quem quer testar uns endpoints de API na mão, assim, né, de uma forma simples. Você pode usar o seu URL para o curl, né, para testar os redirecionamentos 303, caso você tenha feito eles, né, conforme a gente já falou. E existem algumas extensões de navegadores. O livro traz extensões do Firefox como exemplo, né? Essas HTTP Header Live, Modify Headers, para você ficar testando essas coisas. Por exemplo, você quer testar um 303 Redirect, você quer modificar o cabeçalho para dizer que você prefere RDF, aí ver qual é o resultado nesse HTTP Header Live, né? Então, se você usa outro navegador, tipo Chrome, Safari, sei lá, Edge, eles devem ter add-ons, plugins específicos, né, similares a esses aí, que você pode usar. Se é que você já não tem isso no Developer Mode do próprio navegador, já tem esse tipo de recurso, muitas vezes já como parte do próprio navegador, né? E a navegação, como é que você pode testar? Você pode testar usando um navegador LD, né? Então você tem esse tabulator que testa se os arquivos RDF são muito grandes, consistência de relações de herança, né, e outras coisas. O Marbles usa um timeout de 2 segundos para verificar se a resposta é muito lenta, e tem outros navegadores na wiki do W3C, na sequência, quando a gente for falar de consumo. Eu também vou exemplificar aqui o uso de um navegador chamado Graphite, que só para você navegar pelos dados e ver se está chegando onde você quer que chegue, né? Bom, finalizando a parte de publicação, tem aqui uma checklist simples para publicação de dados interligados, e nesse link aqui, LDBP, Linked Data Best Practices, da W3C, vocês podem dar uma olhada lá para ver as últimas melhores práticas em termos de dados interligados, caso vocês estejam envolvidos em um projeto que vai usar de forma séria, né, essa coisa. Então, o seu conjunto de dados, ele linka com outros conjuntos de dados? Isso é uma coisa para se perguntar, para verificar. Você está provendo metadados de proveniência? Você está provendo metadados de licenciamento? Você usa termos de vocabulários bastante difundidos e utilizados por outros datasets, outras pessoas? As URIs, os vocabulários proprietários seus, elas são dereferenciáveis? Se eu pegar uma URI proprietária, eu consigo ligar ela com outras URIs mais conhecidas, caso o seu vocabulário não seja assim tão conhecido ainda?
Você, então, são referenciáveis, primeiro a parte de infraestrutura, e se ele mapeia para outros vocabulários, a parte de que eu acabei de falar, né? Se o seu vocabulário não é muito popular, se ele mapeia para outro. Você provê metadados sobre o dataset como um todo, e você provê outros meios de acesso, como RDF dumps e Spark endpoints, essas coisas. Então, isso é uma checklist simples das coisas que a gente falou ao longo dessa aula, mas eu aconselho dar uma olhadinha nesse link aqui para uma checklist mais completa. Beleza, é isso que o livro traz. A gente queria falar sobre a publicação de dados interligados. São vários ponteiros, né, que a partir daí vocês podem buscar mais informações e se aprofundar nessa ou naquela questão que vocês queiram, que vocês precisem se aprofundar. Então agora a gente vai passar para o último assunto, que é o consumo de dados interligados, né? Então, existem dados publicados. O que a gente faz agora? Agora a gente consome, né? A gente consome porque agora eles fazem parte da Web of Data, né? Desse espaço de dados global da web de dados. Então é hora de consumi-los. Então as aplicações elas podem explorar essas propriedades dos dados interligados, que é uma representação padronizada dos dados e do acesso e a abertura da web de dados. Né? Então, lembrando sempre que as aplicações que a gente constrói hoje podem, no futuro, consumir dados que ainda não foram publicados. Né? Então, esse que é o interessante da web de dados, é isso. Né? Ao crescer, ela cresce dentro desse contexto interligado e com vocabulários em comum, de modo que a aplicação que eu construo hoje consegue ler dados no futuro, mesmo eu não sabendo que dados são esses. Antes de falar, né, especificamente de algumas receitas, também padrões de consumo de dados interligados, vamos ver algumas aplicações de exemplo, né, aplicações primeiro genéricas e depois específicas de domínio, muitas delas trazidas pelo próprio livro e uma ou outra que eu também acho interessante e trouxe para falar. Então existe esse Semantic Web Education Outreach Interest Group, que tem uma lista de aplicações também que pode ser interessante dar uma olhada para inspiração, e tem também o W3C Semantic Web Case Studies and Use Cases, também com uma lista de projetos que utilizaram o Linked Data, que utilizam o Linked Data, e que pode ser uma referência interessante aí para consulta. Começando pelas aplicações genéricas, são aquelas que conseguem processar dados de qualquer domínio. Né? Então, tem dois tipos básicos de aplicação genérica. Uma delas é o navegador Linked Data, que simplesmente você coloca uma URI e ele dereferencia essa URI, e aí você recebe um RDF como retorno, mas esse RDF é trazido para você em HTML, de modo que cada ID que tem ali, você pode clicar e o navegador prossegue dentro dessa ideia de follow your nose, né? Você vai navegando aí livremente pela web de dados. Então, na sequência, nós vamos exemplificar uma busca dessa, né? E aqui também cito os motores de busca, mecanismos de busca, né, de Linked Data, que nós falamos na aula anterior, né, que ainda estão funcionando, pelo menos quando eu publiquei essa aula, o Síndice, o Love e o Swuggle e o Sigma não estavam mais funcionando. E a própria nuvem de LOD, né, o LOD Cloud, também é uma forma de você selecionar, apesar de não ser um mecanismo de busca. Né? Então esses outros, o Síndice e o Love, eles provêm um mecanismo de busca de Linked Data, né? O Love de vocabulários, né? E o Síndice eu acho que de dados também. Bom, aí vamos falar um pouco desses navegadores, né? Desses navegadores de Linked Data. Eles conseguem navegar entre conjuntos de dados seguindo URIs, né? Então você pode simular o que faria um crawlerzinho, um software que você, por exemplo, cria esse software para procurar por nomes de música. Você quer fazer uma grande base de dados de nomes de música, de álbuns e títulos das músicas desse álbum, né? Então, nesse caso que eu inventei aqui, a partir da cidade, de cada cidade. Você quer, a partir de cada cidade
de uma lista de cidades, ver bandas que nasceram nessas cidades e aí ver álbuns e músicas dessas bandas, tá? Só para exemplificar uma coisa super aleatória, mas que vai permitir a gente fazer uma navegação nesse navegador. Então nós vamos fazer um lookup de uma URI da DBpedia, da cidade de Charlottesville, na Virgínia, seguindo uma determinada propriedade, hometown of, essa cidade é a hometown da banda Dave Matthews Band, então aqui tem o ID dela dentro da DBpedia. Aí dentro de Dave Matthews Band a gente procura pela propriedade artist of. Então ele é o artista que criou, né, que lançou o álbum Crash, Dave Matthews Band Album, e clicando nesse álbum você vai procurar a propriedade DBO Album of para encontrar as músicas desse álbum, né? E aí você pode listar quais são as músicas que tem dentro do álbum Crash da banda Dave Matthews Band, que foi criada em Charlottesville, Virgínia, né? Então, como é que funcionaria, né? Esse é o navegador, né? Com a URI está lá nos slides, né? Então, aqui ele primeiro vai fazer uma verificação de que você é humano, né? Talvez eu tenha que recarregar. Isso. Aí ele vai abrir e você pode botar aí aquela URI que está no slide, que eu vou copiar e colar aqui do meu slide, né? Colei aqui, Charlottesville, Virgínia. E ele vai fazer o referenciamento e vai vir com um monte de informações, né? Porque a DBpedia é bastante cheia de informações sobre cada um dos elementos que tem lá. Então, o que a gente vai procurar é uma propriedade chamada DBO Hometown. Então, eu vou fazer aqui a busca por DBO Hometown e aqui, ó, tem 18 itens nessa lista. Um desses itens é DBpedia Dave Matthews Band. Está aqui no cantinho, clicando nele vai abrir a página do Dave Matthews Band. Inclusive ele traz a fotinho lá da Wikipedia também. E aí vamos ver então quais são os álbuns que a Dave Matthews Band já publicou, já lançou. Então aqui DBP Artist of, né, que seria acho que o inverso de DBP Artist. Quando você está no álbum tem uma relação DBP Artist que aponta para o artista. DBP Artist of é o inverso dessa relação. E aqui estão os álbuns, né, que a Dave Matthews Band já publicou. E no nosso exemplo aqui é o álbum Crash, né? DBpedia Crash Dave Matthews Band álbum está nesse cantinho aqui. Eu vou clicar nele, vai abrir a página do álbum Crash e aí eu posso procurar pela propriedade DBO Album, novamente olhando ela invertido, é DBO Album of Say Goodbye, que é uma das músicas desse álbum, Tripping Billies é outra, So Much to Say, Liner Graves, Proudest Monkey, 41, Two Step, Too Much e Crashing to Me, são as músicas desse álbum. Então aqui nosso aplicativozinho, nosso crawlerzinho conseguiu chegar na informação que estava querendo, né? Então, o navegador ele consegue simular essa mesma condição, né? De você ter um aplicativo que vai fazendo esses referenciamentos e procurando dados específicos a partir dessas propriedades. Logicamente, estando dentro de um mesmo dataset, você pode fazer uma consulta com Sparkle e vir a informação toda já consolidada, mas é só um exemplo de navegação aí que eu criei. Os mecanismos de busca nós já falamos, mas aqui o capítulo traz essa ideia de que os mecanismos de busca Linkdata eles são mais ricos do que os mecanismos de busca normais em alguns aspectos, pelo menos em teoria, né? Então, a ideia é assim, que se você chega para um mecanismo de busca tradicional, né, que eles chamam de vanilla, né, é o jeito em inglês de dizer que uma coisa é tradicional é falar que é baunilha, tipo sorvete de creme, né, é a base. Me dá as URIs de todos os blogs que são escritos por pessoas que o Tim Berners-Lee conhece, né? Então, ele faz propositalmente uma consulta
baseado no vocabulário do FOLF, né? Então, se você faz essa consulta em termos de linguagem natural num mecanismo de pesquisa tradicional, Tim Berners-Lee é um nome muito forte, então, naturalmente, esse mecanismo de pesquisa ele vai trazer o quê? Páginas sobre o Tim Berners-Lee, notícias do Tim Berners-Lee, a página do Tim Berners-Lee, artigos científicos do Tim Berners-Lee, né? Então, ele não vai te responder aquilo que você quer. Se você conseguisse formular essa pergunta em FOLF, eu estou interessado na URI de uma coisa que é do tipo blog post, esse blog post escrito por uma pessoa, essa pessoa, o Tim Berners-Lee knows essa pessoa. Você escreve isso em FOLF. Aí, o motor de busca, o mecanismo de busca Linkdata, ele vai trazer exatamente aquilo que você quer, né? Então, é como se você conseguisse fazer uma consulta Sparkle em cima da web de dados como um todo, né? O que não é algo factível, eu acho, no momento. Mas a ideia é que os mecanismos de busca Linkdata evoluam para chegar nesse ponto. Mas os mecanismos tradicionais também utilizam os Linkdata, né? Quando tem dados interligados disponíveis, tipo na Copa do Mundo de 2014, esses dados estavam disponíveis em formato estruturado, e aí o Google, por exemplo, ele já traz esses que chamam de rich snippets, né, para pessoas, organizações, produtos, receitas, eventos, música. Quando você procura alguma coisa, ele já traz dados estruturados dessa coisa, caso ele encontre esses dados já estruturados em algum lugar. Então, um exemplo é você extrair da Wikipedia, né? Na Wikipedia tem a data de nascimento dessas personalidades. Então, quando você pergunta para o Google qual é a data de nascimento do Barack Obama, ele não te aponta para a página da Wikipedia, ele já traz a data de nascimento e a idade do Barack Obama aqui, e aqui na direita tem os dados que ele extraiu da Wikipedia e o link lá da Wikipedia para você poder abrir essa página para mais informações, né? Os assistentes pessoais também utilizam esses dados estruturados, e em particular a Siri, né, que foi criada pelo Tom Gruber, depois vendida para a Apple. Nessa entrevista aqui ele fala, né, que o conhecimento da Siri é apresentado num sistema de modelagem unificado que combina ontologias, redes de inferência, agentes que fazem casamento de padrões, dicionários e modelos de diálogo. Então, claro que envolve aí também muito de processamento de linguagem natural, mas uma vez entendido o que se quer, né, ele pode procurar, com base nessas ontologias e dados interligados, respostas para aquilo que se pediu, né? Então, os assistentes pessoais de outras marcas também, né, Alexa, o OK Google, lá, eles podem também utilizar esses dados. Alguns exemplos de aplicações específicas de domínio que trazem no livro, né? Tem esse US Global Foreign Aid Mashup, né? Que ele pega dados de gastos do USAID, do Departamento de Agricultura e do Departamento de Estado americanos, e ele diz para cada país quanto que foi gasto de cada uma das categorias, né? E aí ele dá uma visualização com diferentes cores, o amarelo é o que está selecionado, o verde mostra uma gradação de mais ou menos dinheiro que foi dado e qual é a categoria de cada dinheiro que foi dado num determinado ano, né? Aqui no exemplo 2009. Um outro projetinho que foi feito também foi o DBpedia Mobile. A partir dos dados do DBpedia, essa aplicação móvel ela poderia ajudar turistas a explorar uma cidade, né? Então você poderia olhar no seu mapa e locais que tivessem páginas na Wikipedia, ou seja, dados disponíveis na DBpedia que estivessem perto de você, que fossem locais turísticos, ele colocava esses locais e outras informações que já tem na DBpedia sobre esses locais. Ele colocava tudo no mapinha para você escolher o que fazer quando você estava explorando uma cidade, e você poderia usar também esse aplicativo para publicar check-ins em lugares, e fotos, e reviews, né, avaliações, e tudo isso entrava como Linkdata, né? Então aqui tem algumas telinhas e você podia criar conteúdo em cima daquilo que você fazia como turista, né? Na parte de biomédicas, né, o BioPortal é uma aplicação ciência da vida que permite que você explore recursos de biomedicina, né, biomédicos, né? Então você bota assim, por exemplo, H1N1, e ele traz vários dados sobre H1N1 em diferentes bases de dados que você pode depois explorar. O Favik é a ideia de você usar
entidades linked data para usar como tags de páginas, né? E ele pega essas tags do Wikipedia, então ele pode, por exemplo, puxar de conceitos do DBpedia, né? Então, quando você faz o seu lista de favoritos e você pode categorizá-los, você pode ter uma categoria lá Jaguar, né? Mas quando você só coloca o termo Jaguar, significa várias coisas. E aí ele traz da Wikipedia lá o que você quer dizer com Jaguar, né? Que tipo de Jaguar você quer usar como tag dessa sua categoria de favoritos, né? O animal, Jaguar, né? Pantera, onça, o carro, Jaguar, o Atari, Jaguar, que deve ser alguma questão associada a videogames, né? Sendo da Atari, e o Fender Jaguar deve ser alguma guitarra ou outro instrumento musical, né? Então, que Jaguar você quer usar como tag dessa sua categoria, e na hora de você buscar a categoria de outras pessoas, aquilo ali vai ser mais preciso, né? Esse sistema aqui era interessante, combina linked data com processamento de linguagem natural, mas eu testei recentemente e ele não estava funcionando. Chama CACS, né, que é Question Answering Wiki Framework Based System. Você poderia fazer uma pergunta, por exemplo, em linguagem natural, what is the largest city in Brazil? E aí ele traria resultados a partir de dados interligados. Aqui ele trouxe, por exemplo, São Paulo a partir da DBpedia, mas é impressionante que os sistemas até hoje tenham problemas com codificação, né? Isso, a gente consegue fazer coisas muito mais sofisticadas e não resolve os problemas de codificação, mas tudo bem. Espero que eles retornem com o sistema em breve, é um sistema interessante, caso você esteja vendo esse vídeo aí, eles podem já ter retornado, não sei se descontinuaram. Bom, visto esses exemplos, né, que já existem, o livro, então, na sequência, ele fala sobre você criar o seu próprio linked data mashup, né? Você pegar mashup seria combinar vários dados, né? É um termo que não se limita a linked data, existe mashup de APIs também que você pode fazer, né? Web mashups. Linked data mashup seria quando você usa essas fontes RDF, né? Então, no livro, eles pensaram assim, vamos incrementar o nosso site da Big Links com dados da web de dados sobre os lugares onde os funcionários da Big Links vivem, né, moram. Então, eles vão descobrir fontes de dados com informações sobre cidades, baixar esses dados e armazená-los num Triple Store local, com metadados de proveniência, e depois eles podem recuperar informações para serem exibidas usando Sparkle, né, linguagem de consulta. Então, para isso, o que eles fizeram? Eles usaram esse crawler chamado LD Spider, que está disponível aí, que ele faz um crawling na web de dados e vai trazendo as triplas para você armazenar localmente. Como banco de dados de triplas, eles usaram o Jena, o TDB, e para que o LD Spider conseguisse inserir dados no Jena TDB, usaram um protocolo chamado Sparkle Update, né? Então, o Sparkle ele nasceu apenas como linguagem de consulta, mas depois ele foi criado uma parte dele que é o Sparkle Update, que permite que você também insira dados num grafo RDF, num Triple Store, né? Então aí tem o link caso vocês queiram saber mais. Aqui a execução que eles fizeram do LD Spider, né? Não sei se mudou hoje em dia a versão atual funciona com esses mesmos parâmetros, mas o exemplo do livro, ele utilizava essa "-u" para dizer onde começar a olhar. Então, começava, por exemplo, por uma cidade onde um dos funcionários da Big Links mora, né? Que é um exemplo que, inclusive, a gente já lá desde o início exemplificou. Não sei se era o Dave Smith ou o outro lá que eu já esqueci o nome. Ele era based near Birmingham, né? Então, começa pelas cidades onde eles moram, que são dados que já tem nos meus arquivos RDF da Big Links. Aqui um limite de crawling, né, que, se eu não me engano, tem que pegar no livro de novo, que tem muito tempo que eu li, mas quantos níveis, né, 5 níveis, e esse 10.000, não sei se é um timeout ou se quantos dados, né, então tem que olhar exatamente na documentação do LD Spider ou no exemplo do livro, o que significa, mas é o limite de quanto crawling eu vou fazer, quando que eu paro, né. E que predicados eu vou seguir, né? Eu quero seguir predicados do tipo same as. Então, o que eu quero fazer? A partir do Birmingham,
eu quero puxar outras URIs que também se referem a Birmingham. Então, na Wikipedia vai dizer lá, na DBpedia vai dizer que Birmingham, same as, isso. Aí eu vou seguir esses links. Aí nesses datasets vai dizer que essas IDs, essas URIs são same as outras coisas. Aí eu vou seguindo. Então eu quero fazer uma coleta de todas as URIs que significam, que representam as mesmas cidades dos meus funcionários, para que eu possa incrementar a minha base de dados local. E aqui esse "-OE" aqui, "-OE", é qual é a URI do Spark Update, para eu mandar essas triplas e o meu Triple Store ser atualizado, né? Aí, como a parte de proveniência, eles utilizaram um negócio chamado grafos nomeados, né? Então, você pode dar um nome para um grafo que foi recuperado pelo crawler, e aí as triplas, elas são colocadas dentro desse nome de grafo, né? Aqui tem um exemplo, eu dei o nome do grafo de myGraphNumber1, e aqui dentro desse abre e fecha chave aqui tem uma série de triplas, essas triplas se referem a esse myGraphNumber1, né? E aí eu posso dizer, inclusive, que quem criou myGraphNumber1 foi essa pessoa aqui, e a data de atualização foi essa data aqui, né? E aí tem a sintaxe chamada trig, que stand turtle para dar suporte a named graphs, mais informações nesse link aqui. E aqui o resultado do crawl, que ele foi feito com LD Spider em trig, né? Então, a partir de DBpedia Birmingham, ele puxou esses dados aqui. Então, na verdade, o LD Spider ele usa o CMS para seguir para outros datasets, mas chegando num dataset, ele puxa os dados que tem sobre aquela cidade, né? Não é que ele só puxa o CMS, não. Eu falei uma coisa meio limitada anteriormente. Ele puxa, na verdade, todos os dados, mas ele só segue o CMS. Então, ele puxa os dados todos que estão na DBpedia e coloca num grafo que ele dá nome como a URI que trouxe essas informações, né, de onde eles vieram, né? Vieram desse arquivo XML aqui, lá da DBpedia. Então, aí ele pega o CMS, né? Dentro do CMS vai ter um do GeoNames, aí ele faz o referenciamento, chega num arquivo RDF, então ele usa esse nome desse arquivo RDF para colocar os dados de Birmingham como eles constam lá no GeoNames. Depois ele vai fazer a mesma coisa no New York Times, vai fazer no Freebase, e todos que ele encontrar, ele vai puxar esses dados e armazenar localmente, né? E aí depois a consulta, ela pode ser implementada com Sparkle, que a gente vai falar no futuro, mas como aqui a gente falou de named graphs, né? Você pode fazer a consulta em cima de named graphs usando essa palavra-chave graph aqui, né? Dado um grafo G que tenha isso aqui como sujeito, qualquer predicado, qualquer objeto, união com outro grafo qualquer, me traz essas informações. Eu não vou entrar muito no Sparkle agora, vai ter uma aula só sobre isso, mas só para caso você use named graphs, depois de aprender sobre Sparkle, pode voltar aqui para ver esse exemplo ou pegar no livro para ver como que você inclui o grafo nomeado dentro da sua consulta Sparkle. Bom, esse exemplo que a gente ilustrou, né, que na verdade o livro ilustra, que eu trouxe aqui para vocês também, ele pode já trazer à tona, trazer à luz algumas padrões arquiteturais de consumo, né? Então você tem o padrão de crawling, né, que você faz esse crawling, essa busca na web de dados antecipadamente, faz uma integração, uma limpa dos dados depois que você faz a busca, e depois consegue executar consultas complexas com desempenho razoável em cima desse grande quantidade de dados por conta de eles estarem localmente, né, junto com a sua aplicação ali no mesmo infraestrutura, no mesmo servidor muitas vezes, né. A desvantagem de você fazer isso é que dados são replicados, eles existem na fonte, existem copiados na sua máquina, podem ser defasados e você pode ter que rodar o crawler muitas vezes, e aí tem que ver o que fazer quando você roda de novo, encontra novos dados, encontra dados modificados, joga tudo fora e preenche de novo. Mas e se você
tem algum desses lugares que não está mais respondendo porque não tiraram os dados de lá, então, por exemplo, o Freebase eu acho que não está mais respondendo, então você roda de novo, não tem o Freebase, você deixa de ter, ou você mantém aquele antigo. Então tem várias perguntas aí que você tem que pensar e como fazer nessa sua aplicação se você for usar esse padrão. O padrão on-the-fly dereferencing, né, de referenciamento em tempo real, é o oposto, né? É utilizado pelos navegadores de linked data, os dados são sempre atualizados, mas para você fazer consultas complexas é muito lento, né? Você não tem geralmente como fazer uma consulta em cima dos dados todos, né? Um Spark Endpoint é em cima de um dataset só, então você vai pegar aquilo que você pode pegar ali e se tem links apontando para outros datasets, você tem que buscar ou fazendo follow your nose, né? Ou encontrando um Spark Endpoint do lado de lá e fazendo outra consulta, né? Um meio termo seria você ter consultas federadas, né? Aí você, na verdade, teria que fazer uma federação de fontes de dados, então você um conjunto fixo de fontes de dados, ao invés da web de dados toda, você coloca numa federação de datasets, e aí você provê um Spark Endpoint que consegue consultar em cima dessa federação de fontes de dados, né? Então, é bastante complexo. Quanto mais datasets que você coloca dentro dessa federação, mais complexa vai ser a consulta Sparkle e significa que vai demorar mais tempo, talvez não seja factível para o seu caso. Então, qual padrão desse a gente vai usar, né? A decisão vai depender do número de fontes de dados que a gente vai querer utilizar para a nossa consulta, qual é o grau de atualização requerida, né? Eu preciso sempre da última atualização do último minuto, ou eu posso trabalhar com dados que são um dia desatualizados, qual é o tempo de resposta requerido, eu posso fazer uma consulta e esquecer, depois quando vier a resposta eu continuo o meu processamento em lote, ou tem um usuário lá que está esperando eternamente uma animaçãozinha de aguarde, sua resposta está vindo, então a resposta tem que ser bastante curta, o tempo de resposta, né? E o quanto que essa aplicação visa descobrir novas fontes de dados, né? Porque uma vez que você fecha a consulta em algumas fontes de dados, você vai, de repente, ficar fechado ali fazendo Sparkle só ali, ou se você quer também descobrir novas fontes de dados dinamicamente, a própria aplicação fazer isso ao longo do tempo, né? Na maioria dos casos, você fazer esse crawling e armazenamento local ainda é o melhor, por conta dessa infraestrutura distribuída para fazer essa consulta não ser ainda muito eficiente, né? Então, isso é uma coisa que ainda precisa evoluir na web de dados, nas tecnologias Linked Data. Então, se você puder fazer esse crawling tipo com LD Spider e armazenar localmente num triple store e repetir o crawling de tempos em tempos, isso provavelmente vai ser o melhor custo-benefício para você. Então, sendo essa a opinião dos autores com relação ao melhor custo-benefício, nós vamos detalhar um pouquinho, né? O livro segue com um detalhe desse padrão arquitetural de crawling e coisas que você tem que considerar ao longo da aplicação desse padrão, né? Porque a gente falou brevemente sobre o exemplo do Book Mashup lá, mas a gente aplicando isso num exemplo na prática, real, em produção, tem várias coisas que a gente vai precisar considerar, né? Então você tem aqui uma camada de publicação e em cima disso você pode dizer que tem as triplas, né? Então a web de dados está aqui, eu vou consultá-la a partir de um crawler e aí passar por essa sequência aqui de atividades para que eu tenha os meus dados integrados na minha base local e possa ser acessível pela minha aplicação. Então a gente vai se concentrar nessa camada aqui, né, com esses passos, você fazer o acesso, mapeamento de vocabulário, resolução de identidade, avaliação de qualidade, enfim, ter os dados integrados para uso pela aplicação. Então o acesso significa referenciar as URIs ou fazer as consultas Sparkle. O mapeamento de vocabulário significa traduzir vocabulários diferentes para um esquema único que vai ser usado pela sua aplicação, usando links de vocabulário.
A resolução de identidade é mais ou menos como o mapeamento de vocabulário, só que falando das URIs em si, dos conceitos, né, e não dos predicados, dos objetos, né, sujeitos e objetos. Você vai usar os links CMS, por exemplo, para resolver a identidade, ou usar heurísticas quando esses links não estão presentes, e aí você vai descobrir quem é o mesmo que quem, né, para fazer essa resolução, como que cada conceito tem uma identidade única dentro dos seus dados. A parte de proveniência, se você vai fazer um cache local, é importante saber de onde veio, aí tem os named graphs que a gente já exemplificou isso. A avaliação de qualidade de dados vem do fato é necessária porque a web de dados é aberta, então, como eu falei, né, em termos da tecnologia, sem levar em consideração outras questões, os dados são fatos, né? A tecnologia trata os dados são fatos, mas nós, olhando esses dados, puxando de algum lugar, a gente tem que tratá-los como opiniões, né? Como claims, possivelmente spam, né? Porque dependendo de onde a gente vai buscar esses dados, pode ser que alguém mal intencionado tenha colocado alguns dados para convencer as pessoas a determinadas coisas, né? Ou comprar o produto dele, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então, essa parte de avaliação da qualidade de dados é crucial, nós vamos falar mais sobre isso também, e depois usar os dados, consultar, recuperar, formatar para os usuários finais, né? Então, sobre cada passo desse, né, o acesso pode ser feito com tipo um L10 Spider da vida, você tem outras bibliotecas que fazem de referenciamento on the fly nesse link, Semantic Web Client Library. Você pode usar também clientes Sparkle, por exemplo, o Jena, ele consegue fazer consultas Sparkle, e a gente vai ter lá no final uma aula em que a gente vai unir as duas partes, né, do nosso curso, a parte de desenvolvimento web com a parte web semântica, fazendo consultas com o Jena para incrementar nosso sistema de informação com dados interligados. Mecanismos de busca federada, né, com o Sparkle. Você tem aqui nesse link mais informações sobre essa questão de consultas federadas, e aí tem dois exemplos aí, o Dark e o Semaplorer, além do próprio Jena, que também pode fazer isso. Coisas que estão em RDFA, tem aquelas ferramentas de extração, como o Distiller, que eu falei, tem um link aí para ferramentas de RDFA. E também algumas APIs de mecanismos de busca para acessar dados que foram recuperados pelo crawler, né? O Síntese costumava ter isso, não verifiquei se ainda tem esse cms.org em que você coloca uma URI e ele tenta puxar todas as outras URIs que são CMS, essa URI que você colocou. Bom, puxando esses dados todos, vamos para a parte de mapeamento de vocabulário, e você vai explorar algumas propriedades básicas aí, como equivalent class, equivalent property, subclass of, subproperty of, que a gente falou na aula passada, quando a gente falou bem brevemente de RDFS e OWL como mecanismos de definição de esquema RDF. Transformações mais complexas, você não vai conseguir apenas com RDFS e OWL, né? Então fazer mesclagem, quebrar propriedades, normalização. Aí tem algumas propostas para essas transformações mais complexas com alguns links que vocês podem explorar caso vocês queiram se aprofundar em mapeamento de vocabulário para uma solução específica que vocês estejam construindo. Resolução de identidade tem esse Silk Framework, né? Então silkframework.org, vocês podem ler mais sobre isso, ele faz integração de linked data, né? Então você passa o que o crawler recuperou para ele, as instâncias RDF, né? E ele faz o matching dessas instâncias com um conjunto de instâncias já conhecidas localmente, né? E descobre duplicatas. Então ele pode ser usado para armazenar apenas informações novas, né? Adicionar recursos que são totalmente novos ou atualizar informações de recursos existentes. Então, para fazer resolução de identidade, vale a pena investigar aí o Silk Framework. A parte de proveniência, como a gente já falou, named graphs podem ser usados com a sintaxe trig, né? Como no exemplo do Big Links. A parte de avaliação de dados, como eu falei, é uma parte crucial por conta a vantagem da web ser aberta é também uma desvantagem nesse momento, né? Então, quando você tem um ser humano navegando pela web, ele vai fazer a sua avaliação daquilo que ele pode confiar ou não pode, de acordo com aquilo que ele tem como
que ele já aprendeu na vida, etc., né? Que ele já sabe. Já uma máquina é um pouco mais complicado, né? Talvez você teria que... a gente vai ter que avançar bastante ainda as questões de inteligência artificial para ela poder fazer uma avaliação parecida com a de um ser humano. Em alguns casos até existem, né, algoritmos que ela consegue fazer até melhor, mas são alguns casos específicos e sempre se acha alguma exceção lá que ela não consegue avaliar, tipo o clássico caso do elefante na sala, né, The Elephant in the Room, né, que é o caso clássico lá do machine learning que consegue identificar elefantes na selva, mas se você bota o elefante dentro de um apartamento ele não consegue mais porque aquilo ali é muito diferente do que ele usou como base para identificar um elefante numa foto, né? Então, nesse caso, existem uma série de heurísticas para avaliação da qualidade que talvez tenham que ser colocadas caso você realmente vá explorar a web de dados de uma forma bem aberta, assim, né? Ao invés de usar apenas alguns conjuntos de dados que você confia, você vai ter que fazer uma avaliação usando alguns indicadores, né? Então, por exemplo, você pode aplicar coisas que já existem para avaliar outras coisas, como filtros de spam, que avaliam e-mails, né? Ou então detecção de outliers, né? Você tem várias informações sobre a posição geográfica de um determinado local, vários datasets, a posição geográfica deles é bem perto uma da outra, e tem um dataset que coloca a posição geográfica bem longe, então esse cara é um outlier, ele pode ser descartado, né? Então baseado no próprio conteúdo, você pode fazer essa avaliação de qualidade. Baseado em contexto, né, usando meta-informações, quem é que escreveu, qual data de atualização, então se você está fazendo uma avaliação de dados comerciais, então se você usar a opinião do próprio cara que está vendendo aquela coisa como a informação real, provavelmente aquela informação está maquiada, ela está um pouco melhorada para vender, né? Então, por esse é um exemplo, né? Você pegar informações do próprio fabricante pode, por um lado, estar maquiada e dos competidores pode estar denegrida, pode estar difamada, né? Então, a gente vai usar essas informações de contexto para poder também fazer uma avaliação de qualidade. Pode ser feito. Outras baseadas em avaliações, então usar crowdsourcing, né? Você pedir para os próprios usuários da coisa avaliar aquilo, né? Ele recebe uma resposta, avalia essa resposta, né? E você vai fazendo crowdsourcing dessas avaliações e colocando como melhores respostas, aquelas mais bem avaliadas pelos próprios usuários, né? E o Sigma costumava fazer isso. Pena que esse mecanismo de busca já não esteja mais funcionando. Conflitos, né? Então nós temos também o caso de dados conflitantes. Você tem datasets que falam, um dataset vai falar A e o outro dataset vai falar não A, vai falar o contrário de A, né? Então você pode gerenciar esses conflitos de diferentes formas, fazendo um ranqueamento, né? Então mostra tudo, mas faz um ranqueamento da que você acha mais confiável para menos confiável, como por exemplo os próprios mecanismos de buscas fazem isso, né? O algoritmo do PageRank do Google colocando como primeiro aquilo que ele acha mais relevante. Você pode, ao invés de ranquear, você pode filtrar, então você pode ter uma qualidade mínima que você, abaixo dela, você não mostra como resultado, só o que está acima dessa qualidade mínima, requisito mínimo de qualidade, e tem um framework, né, que é o Weka, que você pode investigar como é que ele faz isso. E você tem também uma forma, o conflito pode ser resolvido você fundindo os dados, né, você integra os itens de dados diferentes em um só, representando um único recurso, né? Aí isso aí é um problema ativo de pesquisa na comunidade de bancos de dados, já você poderia utilizar resultados de pesquisa dessa comunidade para tentar resolver esses conflitos. Uma proposta do Tim Berners-Lee, que tem nesse documento aqui que fala Design Issues, que é uma leitura interessante também, que é tipo uma proposta para que as pessoas pudessem ter mais informações daquilo que elas estão vendo, né, dos dados que elas estão vendo, que seria adicionar um botão, um toolbar, um menu, whatever, né, associado a um documento que está sendo visto no navegador com um botão chamado Oh Yeah, que tipo assim, é mesmo? Que é tipo assim, você expressar uma dúvida, né? Quando você
não está confiando muito naquilo que você está vendo, você manda essa pergunta para a própria web, né? Como é que eu sei que eu posso confiar nessa informação? Então, aí ele puxaria, diretamente ou indiretamente, meta-informações sobre o documento que podem sugerir as razões pela qual você deveria ou não deveria confiar, né? Quem é que publicou, de onde que veio, proveniência, data de atualização, e etc, etc, né? Seria uma forma da gente ter essa coisa de avaliação da qualidade como algo mais presente nas nossas vidas, né? No caso, essa questão de avaliação da qualidade é uma das grandes críticas, né, dos críticos da web semântica. Se você for procurar quais são as críticas da web semântica, as pessoas que dizem que a web semântica nunca vai ser verdade, muito por causa disso, né? As pessoas publicam dados falsos, as pessoas publicam dados incorretos, e isso acaba trazendo um trabalho muito grande para ser filtrado e para ser ranqueado, essas coisas todas, para essa avaliação de qualidade, né? Então, para quem quiser também é uma leitura interessante procurar na web sobre essas críticas à web semântica, o que, na verdade, fez com que muitas pessoas, e eu inclusive, apesar da disciplina chamada Desenvolvimento Web e Web Semântica, eu prefiro uma coisa mais pé no chão, e vamos falar aqui de dados interligados, e como que a gente pode trabalhar hoje com esses dados, o que dá para fazer hoje com esses dados. Por fim, uso de dados, né? Você pode fazer o cache local, usando um Triple Store, novamente um link para um slide que não existe, que eu esqueci de verificar, desculpa aí pelos números de slide que são da versão anterior desses slides, então não fazem mais sentido. Eu vou tentar corrigir aí para a versão PDF aí que eu vou disponibilizar, mas agora para o vídeo já era, né? Eu não sei editar vídeo para botar um negocinho em cima, então não tenho o que fazer. E você tem alguns benchmarks que você pode utilizar, como esse Berlin Sparkle Benchmark ou da W3C. Nesses links aí você pode ver a avaliação de desempenho dos seus dados. E tem também algumas outras ferramentas RDF nessas dois links aqui. E esse Information Workbench Tool tem alguns componentes gráficos para visualizar dados que podem ser utilizados para você testar esse uso de dados, né? Bom, então assim, o que a gente viu, né, ao longo dessas aulas é que os provedores de dados, eles podem auxiliar os consumidores de dados utilizando os princípios de Linked Data, né? Então, reusando termos de vocabulários conhecidos para que os consumidores possam utilizar aplicativos que são treinados nesses vocabulários, e eles então conseguem filtrar muitos e muitos dados numa velocidade muito maior do que a gente faria manualmente. Mas para isso a gente precisa que os dados estejam em vocabulários conhecidos, além de todas essas outras coisas, né, que a gente falou, em especial a parte de avaliação de qualidade é um desafio ainda. Publicar mapeamentos entre termos e colocar links RDF para recursos relacionados para que possam ser achados mais recursos, por exemplo, nesses padrões de crawling que a gente exemplificou agora, né? Então, esse esforço de integração, ele é dividido entre um ambiente aberto no curso de qualidade e incerteza. Então, nós temos incerteza sobre a qualidade, esse é o custo que a gente paga, mas a gente tem como vantagem esse ambiente aberto em que a gente pode dividir o esforço, né? Então, é isso que a gente está pesando aí como vantagens e desvantagens da web de dados e que a gente vai caminhando e tentando resolver essas questões para que a gente chegue num meio termo que a gente consiga fazer uso e o uso benéfico, né, para benefício das nossas aplicações. Então, atualmente tem muita heterogeneidade, mas com o tempo os mapeamentos vão sendo providos e as aplicações vão conseguindo gerar melhores respostas, né, para as nossas consultas. Eu acho que essa introdução aqui dá uma ideia do que pode, de repente não do que a gente consegue fazer hoje, mas do que pode ser, do potencial dessa web de dados. Mas também algumas coisas já podem ser feitas hoje, né? Talvez não sejam coisas tão grandiosas quanto visualizadas nas propostas da web semântica, mas vão ser coisas que podem ser úteis em alguns contextos específicos, da mesma forma que uma consulta a uma API específica
também hoje já pode ser feita e pode ser útil, né? Então nós vimos, né, nessa trilogia de aulas, sempre quis ter uma trilogia, agora eu tenho uma trilogia de aulas de Linked Data. Nós vimos por que usar Linked Data, quais são os princípios para usar Linked Data e de que é formada essa web de dados interligados, né? Depois, na segunda aula, nós falamos das considerações de projeto, aquilo que a gente tem que se preparar para fazer antes de publicar e consumir dados interligados. E, por fim, nessa aula, passamos aí por algumas receitas e padrões para publicação de dados interligados, com várias ferramentas úteis nesse contexto, e o consumo de dados interligados também, com alguns padrões de consumo que podem facilitar, né? Espero que com essas aulas tenham dado uma boa introdução a esse assunto e na sequência nós vamos falar especificamente de algumas tecnologias como o AWL e que traz essa questão da lógica descritiva para os dados e permite algumas consultas com reasoning, né, com raciocínio em cima. O Sparkle, que vai permitir que a gente faça realmente as consultas como se a gente estivesse consultando um banco de dados relacional, mas consultando um banco de dados de tripa. E, por fim, a integração disso tudo com o sistema de informação, utilizando, no caso, o Jena, já que nosso curso todo aqui está sendo baseado na linguagem Java, nós vamos usar o Jena para exemplificar essa integração com o sistema de informação. Então, esses são os próximos passos aqui para a gente efetivamente colocar em prática aquilo que a gente viu ao longo dessas 3 aulas teóricas de dados interligados. Beleza? Então, eu fico por aqui e deixo vocês com as palavras do poeta: barco pesado encalha na beira do mar. Tchau!